E aí, lente fixa ou lente zoom? Será que vale mais a pena eu ter de um 24 a um 105 ou eu ter só uma 50mm? De cara, assim, parece uma pergunta super fácil da gente responder. É óbvio que eu vou querer de um 24 a um 105. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitos fotógrafos e videomakers com muitas fixas, né? A 16mm da Sigma, a 13 da Viltrox, a 50mm f1.8, que eu acho que todo mundo tem ou alguma vez já teve essa lente, inclusive a gente aqui no estúdio. Mas e aí? Qual a gente escolhe? Bom, se tu queria uma resposta fácil, aqui fica muito complicado eu te dizer vai com uma lente zoom ou vai com uma lente fixa, porque existem 1 milhão de lentes zoom e 1 milhão de lentes fixas e cada uma é melhor para cada situação. Mas aqui nesse vídeo eu vou te passar algumas recomendações, inclusive tem recomendações de lentes fixas e zoom aqui na descrição, que são as lentes que eu sempre recomendo para quem está começando ou até para quem já está aí no trampo há mais tempo, que é uma boa lente, que é lentes que eu utilizo aqui também no dia a dia. Tá aqui embaixo um listão de lentes para tu utilizar. Mas vamos entender melhor para qual caso seria melhor uma lente fixa e qual caso seria uma lente zoom, para tu entender para qual vídeo tu está fazendo, qual produção tu está fazendo, para ver se tu investe uma lente zoom ou investe uma lente fixa. Bom, então começando com a lente fixa, eu gosto muito da lente fixa, uma porque são projetos mais baratos do que lente zoom, né? A gente tem a 50mm f1.8, a gente acho que ainda é o projeto mais barato de quase todas as marcas, né? 50mm 1.8 da Canon é uma das lentes mais baratas que a gente tem, 50mm da Sony também é uma das lentes mais baratas que a gente tem, e são projetos que eles são baratos justamente porque a gente não tem todo este mecanismo do zoom, né? Da gente dar o zoom com a nossa lente. Então, ela vai ser um projeto mais fácil da gente produzir, né? Mas tem lentes fixas que elas também podem chegar a um preço até mais caras que zoom, né? Dependendo do projeto. A gente tem a 50mm f1.2 da Canon, que ela é uma lente extremamente cara, mas com uma qualidade muito absurda. Em geral, são lentes, assim, se a gente pegar no ramo geral, são lentes mais baratas. Mas assim, a gente tem exceções à regra, mas em geral são lentes mais baratas que lente zoom. Outra coisa que eu também acho legal das lentes fixas é que normalmente elas têm uma qualidade de imagem melhor do que a lente zoom. Isso a gente está falando se a gente pegar uma lente zoom com o mesmo preço de uma lente fixa. Normalmente se a gente pega o mesmo orçamento para investir numa lente zoom e numa lente fixa, esta lente fixa ela vai ter mais qualidade de imagem do que a lente zoom, porque enquanto a lente fixa tem que trabalhar numa milimetragem só, a lente zoom ela tem um range muito abrangente, ela tem que ir, por exemplo, desde um 18 até um 55, né? Então é óbvio que ela vai perder um pouco de qualidade. Mas a gente também tem exceções à regra se a gente tira essa ideia do preço, né? Porque eu posso ter uma 50mm f1.8 que eu investi ali na casa de uns, dá o quê? Uns R$700 talvez, e eu posso pegar uma 2470, que é uma lente zoom f2.8 que eu vou gastar o quê? R$5.000, R$6.000, se for série RF R$12.000, que vai ter uma qualidade de imagem similar, se não melhor do que uma 50mm fixa, mas eu estou pagando muito a mais por isso. Então se a gente pegar na mesma faixa de preço, normalmente a lente fixa tem mais qualidade do que a lente zoom. Outra coisa também da lente fixa, se a gente pegar na mesma faixa de preço também, as lentes fixas elas normalmente têm uma abertura maior. O que é uma abertura maior? É aquele númerozinho F, né? Um f1.8, f1.4, f2, f2.8. Isso é a abertura da lente. Se vocês olharem aqui dentro da lente, ela tem aquelas laminazinhas, é o quanto ela abre. E o que isso significa numa lente? Vai deixar mais luz entrar, ou seja, a qualidade em baixa luz dessa lente, ela vai conseguir captar mais luz, então a gente pode gravar em ambientes mais escuros, com mais qualidade. E ela também vai ter mais desfoque de fundo do que lentes com Fs mais altos. Claro, que a questão do desfoque de fundo também tem outras propriedades para a gente trabalhar ele, mas a priori, uma lente com F mais baixo, f1.4, f1.2, vai te dar um desfoque de fundo bem maior do que uma lente de f2.8, exatamente nas mesmas propriedades. E também tem uma característica bem singular das lentes fixas aqui, e aqui eu coloco em geral, tá? Pelo menos até hoje no mercado eu nunca vi inventarem isso. São lentes zoom, por exemplo, lentes aqui zoom, em a gente ter Fs tão baixos, por exemplo, assim, f 1.4, 1.2 são Fs, né, são aberturas tão grandes que se reservam somente a lentes fixas. Não existe uma lente zoom que tenha uma abertura tão alta quanto f1.4 ou 1.2. A lente de abertura mais alta são os projetos da Sigma, que são zoom, que é uma 1835. Tem um projeto da Sigma Art que ela é zoom, com um range bem baixo, por exemplo, 1835. O zoom é baixo, é pouco, vai só de 18 a 35, enquanto a gente tem lentes que vão de 18 a 55, né? Mas que chega a f1.8, né? Mas normalmente todos os projetos zooms, eles batem numa barreira de até f2.8. Então, lentes mais claras e com mais desfoque de fundo, normalmente zoom a gente não vai ter essa propriedade do zoom. Mas
E as nossas lentes zoom? Quanto é que elas valem a pena comprar? Já que eu apresentei vários pontos negativos. Uma porque tu vai ter que investir mais dinheiro, outra porque não é uma lente tão clara, outra porque pode não ter tanta nitidez quanto uma lente fixa. Realmente, a gente vai sacrificar algumas coisas se a gente quer competir, por exemplo, em preço ou em faixa de qualidade com as lentes fixas, mas a gente sacrifica isso por um motivo muito óbvio, que é praticidade. Enquanto numa lente zoom eu posso simplesmente, estou trabalhando em 24, faço assim, já estou trabalhando em 105, numa lente fixa eu teria que pegar a minha 24, tirar ela da câmera, teria que ter outra lente 105, colocar ela na câmera, e se eu quisesse trabalhar em 50mm eu teria que ter uma 50mm, teria que ter uma terceira, uma quarta lente, enquanto aqui a gente tem desde os 24 até os 105 numa lente. Então a gente sacrifica essas coisas, um pouquinho talvez de qualidade, um pouquinho de luminosidade, para a gente ter a praticidade do zoom. Será que vale a pena a gente sacrificar tudo isso? Depende de alguns trabalhos. Mas antes de eu falar de alguns trabalhos, por que eu vou te dar talvez o trabalho que tu esteja fazendo e te dar tudo isso pronto? Ah, investe numa lente fixa, numa lente zoom. Mas tu poderia já saber se tu precisa de uma lente fixa e uma lente zoom, se tu sabe exatamente o que tu precisa dentro deste trabalho. E como é que a gente entende isso? Com informação, com técnica e com conceito, né? Que é essa parte de referências. Eu tenho construção de referenciais nessa área e eu sei exatamente o que eu preciso para esse tipo de trabalho, para resolver técnica e artisticamente. E isso tudo tem dentro do nosso Videoflix, que é o nosso curso completo para formar videomakers. É o primeiro link aqui na descrição, o curso é vitalício e eu vou pegar vocês desde o absoluto zero e a gente vai junto nessa jornada até vocês se tornarem videomakers profissionais. A gente faz isso não só construindo a nossa técnica, não somente o nosso olhar, que são partes muito fundamentais, mas a gente também faz isso sabendo de edição, ritmo de edição, coisas que são também tão importantes quanto nosso conhecimento de luz, enquadramento e muito mais coisa. E é isso que vai realmente diferenciar o teu trabalho dentro do mercado. Então, o primeiro link aqui na descrição, eu convido vocês a fazerem parte do Videoflix. Mas, voltando, para quais trabalhos eu acho que é bom uma lente fixa e qual trabalho que eu utilizaria uma lente zoom? Bom, pessoal, eu utilizaria lentes fixas para trabalhos que eu tenho mais controle, trabalhos que se repetem mais. Como assim? Estou gravando aqui curso para vocês, videoaulas, eu sempre utilizo um mesmo cenário ou eu tenho uma configuração que é repetida muitas vezes na câmera. Eu sempre vou utilizar uma lente fixa, por exemplo, para fazer os vídeos do YouTube, para fazer os vídeos dos cursos, para a gente gravar aqui dentro do estúdio todo esse conteúdo didático. Investir numa lente fixa faz muito mais sentido, porque é uma lente que provavelmente a gente vai sempre ficar nessa distância focal, até porque a gente consegue trabalhar esse espaço aqui dentro do estúdio se a gente quiser mais quadro ou menos quadro, e a gente vai ter que investir muito menos num equipamento, numa lente, por exemplo, para a gente gravar aqui dentro. Outra coisa também, faz produção de moda, tu tem muito controle de luz, muito controle de estúdio, muito controle desse lance disso, tu vai te aproximar ou te afastar do teu sujeito e tu tem tempo para fazer isso, acho que também tem isso. Essa variável do tempo ela é muito importante dentro das produções, então tenho todo o tempo do mundo para captar isso aqui. Lente fixa vai te servir super bem para isso, porque daí tu vai ter o tempo de, vou fazer um take aqui em 16mm, agora espera aí que eu vou trocar aqui a lente, vamos fazer um em 56 ou vamos fazer um em 80. Então tem como tu fazer essas variações de lentes e tudo mais, que é uma coisa que leva mais tempo dentro do trabalho. Agora, em quais casos eu acho que uma lente zoom seria melhor? Casos de guerrilha. O guerrilha é nosso famoso casamento, evento, 15 anos, trabalho social, coisa que tu tem que estar rápido, coisa que tu não pode perder momento. E isso é bem importante, bem fundamental que seja uma lente zoom. Porque enquanto eu já estou pegando o plano aberto aqui deste mesmo momento, eu já dou aquele zoom, já pego este mesmo momento que ainda não mudou, um take fechado, e eu tenho como trabalhar isso na edição de forma muito rápida. Então a gente traz muito dinamismo para o nosso trabalho, sem ficar, por exemplo, com um trabalho entregue todo em grande angular ou todo em teleobjetiva. Daí algumas pessoas devem estar perguntando, Gustavo, mas tu fez um vídeo falando que tu faz casamento com lente fixa. Sim, mas se vocês pegarem na teoria, eu faço com uma lente zoom um trabalho de casamento. Por quê? Porque eu tenho duas câmeras, uma com uma 56mm no cropado, que fica uma 85, e uma com uma 16mm que fica uma 24. Então eu tenho um 24 e eu tenho um 85mm dentro do casamento, e eu estou utilizando uma e outra. Ou seja, eu estou variando o zoom da minha lente tendo duas câmeras. Então, sim, eu achei um jeito de fazer isso com duas lentes fixas e duas câmeras, mas será que às vezes não é mais fácil a gente trabalhar com uma câmera só e uma lente zoom? Vai do budget de vocês, vai de que câmera tu está procurando e que tipo de lente tu está procurando. Mas, pessoal,
É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha elucidado essa ideia de tipos de trabalho que vocês utilizariam uma lente zoom ou uma lente fixa. Aqui do lado eu vou deixar para vocês o meu guia de lentes, que é todas as lentes que eu recomendo, tanto zoom quanto fixa, e a gente aborda um pouquinho mais disso lá dentro. E aqui eu vou deixar minha primeira aula para o nosso curso de vídeo completamente gratuito com certificação aqui dentro do YouTube para vocês de presente. Podem acessar essa playlist para começar a formação de vocês de graça.